barril de petróleo não para de subir. O valor disparou com a incerteza do mercado internacional de que a produção das refinarias do Golfo do México será mantida depois da passagem do furacão Katrina no sul dos Estados Unidos. O medo de que o estoque de gasolina não seja suficiente fez o petróleo atingir as maiores cotações de todos os tempos. A Petrobras já alertou. O combustível vai ser reajustado assim que a cotação parar de oscilar e o preço do petróleo se estabilizar. A ANP, Agência Nacional do Petróleo, calcula que o valor da gasolina vendida hoje pela Petrobras já tem uma defasagem de mais de 30%. Nesta edição, você vai ver que o Brasil está perto de alcançar a tão sonhada autossuficiência na produção de petróleo, a fonte energética mais utilizada no mundo. E vai ver também: o uso de solvente na gasolina afeta motor do carro e bolso do consumidor. E ainda, biodiesel pode se tornar um dos melhores negócios para o Brasil. Eu sou Silvia Fonseca de Brasília e o Bolso do Cidadão começa agora, não saia daí. Enquanto espera um melhor momento para o reajuste da gasolina, a Petrobras aumenta a produção para garantir ao Brasil a esperada autossuficiência, que está muito perto. A Petrobras espera atingir a autossuficiência em 2006, quando a produção deve chegar a 1.850.000 barris diários. Com essa produção, o país vai economizar 3 bilhões de dólares por ano, valor gasto nas importações de petróleo. Mas, na opinião do deputado Luciano Zica, a companhia deveria perseguir metas de produção voltadas para a demanda futura. Talvez buscar atingir a produção que nós temos hoje, de cerca de 90% ou 80% do abastecimento do mercado interno, importando a parcela complementar ou buscando em fontes alternativas, como o álcool e o biodiesel, o suprimento dessa reserva, garantindo assim um alongamento das nossas reservas, que são hoje da ordem de 14 a 30 anos de reservas provadas ou prováveis, num momento em que os preços, embora caros, ainda sejam baixos em relação ao que virá. Segundo o deputado, a autossuficiência pode ter consequências negativas para a economia do país. Nós podemos vender agora o nosso petróleo barato e ter de importar petróleo a preços elevadíssimos e até ficar na condição de dependentes da estabilidade política internacional. Até 2010, a Petrobras espera atingir a produção de 2.300.000 barris diários, superando um consumo estimado em 2.050.000 barris por dia. Mas alcançar a autossuficiência não significa que os preços dos combustíveis vão baixar no Brasil. O petróleo nacional é cotado com base no valor do produto no mercado externo. O alto preço do petróleo no mercado internacional não afetou até agora a expectativa de inflação. Mas a cotação externa é considerada, assim, um fator de risco para a volta da inflação no país. Isso na avaliação do Comitê de Política Monetária, o Copom. Em sua última ata, o Copom já alertava que as tensões dos países árabes e os sucessivos recordes no valor do barril do petróleo poderiam forçar o aumento do preço interno da gasolina. E de acordo com o Copom, mesmo que esse ajuste doméstico no valor da gasolina não aconteça logo, o preço internacional já é um forte fator de risco por causa dos derivados de petróleo que sobem rapidamente e da incerteza em setores econômicos. Quando nós olhamos o cenário internacional, tem essa preocupação, existe essa preocupação em relação ao petróleo, que estamos acompanhando de perto, e essas coisas nem sempre são muito previsíveis. No mercado interno, distribuidoras clandestinas estão adicionando solventes na gasolina para reduzir o custo do combustível. Isso causa um rombo de R$1 bilhão por ano na receita da União. O uso de solvente como combustível lesa não apenas os cofres públicos, mas também o motor do carro e o bolso do consumidor. Eu estava voltando de uma viagem e vi uma gasolina num posto de confiança, que pelo menos eu achava que tinha uma marca de confiança, e barata.
Então eu quis aproveitar a oportunidade de estar passando em frente a esse posto e completar a gasolina do carro. E passaram alguns dias e eu tive um problema sério, eu estava numa rua de alta velocidade e o carro foi perdendo velocidade até que parou completamente. Tive que chamar guincho e ficar alguns dias sem carro. E isso para mim foi muito caro, porque até hoje eu estou pagando esse conserto, né, que ficou por cerca de R$400, que eu me lembre, né? E além disso, o transtorno de ficar 2 dias sem carro, que para mim é bastante prejudicial, uma vez que eu trabalho e preciso do carro para me locomover. O especialista sugere ao consumidor ficar de olho no posto em que abastece. O proprietário abastecendo o veículo num posto que pode estar com a gasolina adulterada, né? E pode acarretar vários danos, vários problemas no veículo de imediato, como a parada repentina, onde de imediato já vai lhe onerar em reboque, guincho, limpeza de corpo, de bico, né? Que dependendo do modelo hoje ficaria em torno de R$300, R$350, né? Então a melhor forma que o proprietário pode fazer para se prevenir é se fidelizar a um posto que lhe oferece essa segurança e que nem sempre o barato é realmente barato. Muitas vezes o barato custa caro. A Câmara instalou uma comissão especial para analisar o projeto do deputado Eduardo Gomes, que cria o Código Brasileiro de Combustíveis. O deputado explica que o novo código vai simplificar a legislação para garantir os direitos do consumidor e facilitar a fiscalização contra as fraudes. Alguns estados brasileiros já fazem com êxito a política de repressão à adulteração e à sonegação de impostos nos combustíveis. O Código tem a oportunidade de colher os melhores resultados e transformá-los em lei federal. Isso trará de imediato bom resultado para o setor e principalmente para o consumidor brasileiro. O Brasil está relativamente bem posicionado para enfrentar uma eventual crise de petróleo. Opinião do diretor da Agência Nacional do Petróleo, ANP, Vitor Martins. Em nossa conversa, ele disse que com as atuais reservas e com as perspectivas de novas descobertas geológicas, a dependência do país do mercado externo é cada vez menor. Doutor Vitor, no passado, os choques da crise do petróleo trouxeram muitas dificuldades econômicas para o país. E agora nós estamos vindo de uma disparada nos preços internacionais do petróleo. O que muda? Porque a Petrobras anuncia estar perto da autossuficiência. Será que isso alivia esse cenário externo de incerteza, de sucessivos recordes no preço do petróleo? O Brasil hoje está muito melhor preparado para enfrentar a alta no preço internacional do petróleo do que nos anos 70, por exemplo. A aprovação pelo Congresso da Lei do Petróleo em 97, a criação da ANP e a realização já de 6 rodadas de licitação de áreas exploratórias fazem com que o país esteja na beira, no limiar da autossuficiência na produção de petróleo. Com a entrada em produção da P-43, da P-48, com o início da produção da plataforma chamada P-50 e com a produção do Campo de Jubarte, previsto para o primeiro trimestre do ano que vem, nós teremos autossuficiência em petróleo, realizando um sonho de muito tempo e diminuindo a vulnerabilidade da economia brasileira diante do cenário internacional. Se uma nação, se um país ele é autoprodutor, ou se ele consegue atender as suas necessidades, ele está muito mais forte, ele é muito mais capaz de enfrentar uma crise e de encontrar o caminho do crescimento econômico. Essa é a oportunidade que o Brasil está tendo a possibilidade de viver nesse momento, diferente do que foi nas crises dos anos 70. Mas, doutor Vitor, existem críticas também. Há parlamentares que consideram essa meta de perseguir a autossuficiência agora um tanto predatória, porque isso pode exigir, fazer com que o país deixe de importar agora, mas tenha que importar no futuro, quando os preços estarão muito maiores, muito mais elevados. Como é que o senhor vê essa crítica? Eu acho que não existe uma produção predatória, porque a eventual produção ela é consumida, quer dizer, de acordo com as melhores práticas da indústria internacional. O que existe é uma diferença de ótica. Vamos sacrificar o presente para garantir o futuro,
ou vamos trabalhar no presente para alargar mais os nossos horizontes no futuro? O país conhece apenas 3% das suas bacias sedimentares, que são as áreas com potencial para a existência de petróleo. O que é necessário é garantir os recursos para que a Agência Nacional do Petróleo possa realizar os estudos sísmicos e geofísicos que permitam ter um conhecimento mais detalhado do nosso potencial, atraindo novos investimentos para o setor, aumentando a nossa produção e também ampliando o nosso volume de reservas. Houve um corte de recursos orçamentários que seriam destinados à ANP justamente para fazer esses estudos geológicos exploratórios. Essa área, então, não estaria afetada com esse contingenciamento? Os recursos previstos na legislação, eles dariam para a ANP esse ano alguma coisa próxima a 2 bilhões e 200 milhões de reais para a realização de estudos geológicos. No orçamento foram contemplados 10 milhões de reais e agora, no final do ano, através de uma ação que contou com um apoio decisivo do Ministério de Minas e Energia, foram liberados mais 45 milhões. Mas é uma soma muito pequena diante do enorme desafio que é do país conhecer as suas riquezas no seu subsolo. Estímulo à energia limpa, no bloco a seguir.